Deus nos enviou para dizer a verdade. Nós faremos isso e nós iremos até o fim, porque o nosso sangue não é mais precioso que o dos nossos pais os profetas, os apóstolos e santos, que os seus pais mataram. É uma porta estreita e um caminho difícil. Muitas pessoas passaram por ela, e nós passaremos por ela. Não tema nada. Anjos estão aqui subindo e descendo. Nós somos mais numerosos do que eles, e o Senhor Jesus Cristo ele mesmo se levantará por trás da espada, para receber as nossas almas. Heróis da fé como João Wesley, nós venceremos. A congregação diz amém. Saibam sempre que esta é a revelação de Jesus Cristo segundo a visão de 24 de abril de 1993. Mas nada será capaz de parar essa igreja vencedora, cujo ardor e zelo não são deste mundo. Uma igreja indominável contra a fúria e o assalto, e a humilhação e a zombaria, indo de lugar para lugar, pregando e desafiando publicamente. Irmãos, isso será o coroamento de todas as pregações desde os tempos antigos. O nosso zelo encontrará perseguição que não será capaz de abalar-nos, e então um poder mais alto descerá sobre nós. Os mortos ressuscitarão, e aparecerão para muitos de nós com anjos. Nós desapareceremos para aparecer em outros lugares. Nós falaremos e coisas virão à existência. Nós andaremos sobre as águas, mas não de uma forma espetacular. Nós seremos dispersos aqui, e aí, porque haverá uma caça ao homem. E é nisso onde esses de Mateus 22:12 entrarão também. É somente na perseguição que os pobres em espírito, o coxo, o aleijado e o cego desta parábola entram. É nisso onde esses de Mateus 22:12, que em tempo normal têm rejeitado o clamor da meia-noite, de repente juntarão a nós. A Bíblia diz em Apocalipse 10 versículo 1 a 2, que esta manifestação da palavra virá para as nações pelo Senhor, antes de ir para Israel pelas duas testemunhas de Apocalipse 11 versículo 3. É exatamente este mesmo Espírito e esta mesma pregação, que irá para Israel. E o mesmo adversário se levantará aí para combater-lhes. Depois do rapto, as igrejas, os profetas e os habitantes da terra serão sujeitos a tormentos terríveis por causa do sangue dos santos. E é isto, durante o ministério de Elias e Moisés. As guerras, rebeliões, doenças terríveis e fenômenos naturais os prenderão firmemente em toda parte. E eu digo a vocês, que em um curto espaço de tempo, a sida será preferida que as doenças por vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, deixe ouvir, pois o Deus dos espíritos dos profetas falou. A congregação diz amém. Nós já estamos vivendo a fase mais importante do último reavivamento da Igreja das Nações. A congregação diz amém. Houve um tempo quando a verdade estava com um homem chamado Martinho Lutero. Depois um tempo quando estava com João Wesley. Depois um tempo quando estava com William Branham, como o telégrafo, telefone. Em seguida agora o telemóvel e a internet. O que é isso? A revelação é progressiva. Para movimentar, era primeiro cavalos, depois carros, depois aviões e agora foguetes para o espaço. No exército, era primeiro flechas, depois as armas e depois as bombas e agora são as armas nucleares e bacteriológicas. Isso está perfeitamente em linha com os 4 evangelhos e Apocalipse 4 versículo 7. E enquanto estamos no último estágio, há outros que ainda estão com escudos, outros com as flechas. Enquanto que a fé é progressiva, eu desenhei o sistema de enxerto para mostrar isso claramente. Agora, eu gostaria de chegar para a Costa do Marfim, para completar o que eu já tenho dito. Por nascimento, este país é desses que são nascidos em palácios de reis, florestas, subsolo, mar, e tudo isso fez com que os países vizinhos se prostrassem diante dela, e servissem-na nos seus campos. Burkina foi um escravo em seus campos, e um guarda da sua casa. Ela desenvolve o petróleo da Nigéria, e abastece eletricidade para além dos seus vizinhos. Todos os pássaros do céu, todos os animais do campo vinham de longe, e encontraram seu lugar ao longo dela. A graça e o poder, e a glória nela, eram como se Deus fosse injusto. Certamente, Deus estava esperando muito dela. Mas quando ela se tornou forte, ela escolheu o caminho dos ímpios, esses que sentem ódio de Deus, e cuja memória desaparece cada dia por vulcões, inundações, ciclones,
terrorismo, terremotos e guerras. E a Costa do Marfim desviou-se de Deus, ao ponto que o pecado é chamado patrimônio nacional, ao exemplo do vodu, poro, jipi, máscaras e danças dos guerreiros, que são práticas animais que já não deveriam ser mencionadas no tempo do cristianismo. Cada aldeia tem um fetichista, máscara, rio sagrado, assim por diante, mesmo se há somente uma pessoa que indulta em tais práticas, e vocês não dizem nada. Então, é toda a aldeia que é culpada. Eu vos digo mesmo, que um jardim zoológico é um pecado para um país. Um parque, correto, mas um jardim zoológico é um pecado. Uma águia, ou um leão numa jaula, é um pecado. É o mesmo para alguém que tem um macaco acorrentado em casa. Assim diz o Senhor, libertem esses animais, se não é maldição sobre vós. Este país tinha recebido o evangelho por um século, e preferiu optar pelos seus costumes. Entre o corpo, o manto, e o Espírito de Jesus, este país escolheu o manto.